Olá, meu nome é Estela Lira, sou aluna de bacharel em flauta aqui na Unesp com a professora Sara. Hoje nós vamos falar sobre a peça que eu estou tocando, que é Commedia dell'arte. A história dessa peça é muito interessante, foi de um movimento que aconteceu em que tinha alguns palhaços que eles representavam algumas personalidades. E o meu compositor, o Thiago Villa, em 2019, em uma das suas experiências indo ao teatro, ele achou interessante falar sobre cada um desses personagens. Então ele fez uma peça para flauta com 3 movimentos. E cada um desses movimentos fala sobre um personagem diferente. O nosso primeiro personagem, que é o Arlequim, ele é super atrapalhado, mas ele tem aquele jeito, assim, atrapalhado, mas meio que proposital, meio que ligeiro ao mesmo tempo. E essa é a personalidade que vai mostrar no nosso primeiro movimento. O segundo movimento é a Colombina. Ela é super graciosa, ela é fofa, ela tenta mostrar aquele jeitinho dela ali, mas ela também não deixa de ser uma palhaça, então ela tem aqueles seus momentos de alegria, divertida. E o nosso último movimento é o Pierrot, que é basicamente o nosso personagem mais louco. Ele, dentro dessa história, ele se encaixa como surtado, pelo fato de que o Arlequim e a Colombina têm um romance entre eles dois. E o Pierrot é super apaixonado pela Colombina, então ele fica dentro daquele triângulo amoroso, meio que sendo rejeitado. E no final da peça, quando a gente tá tocando, ele tem um surto de loucura pelo fato de ser rejeitado e tal, e ser todo triste, ele tem um aspecto muito triste. E esse daqui é as personalidades de cada um dos nossos movimentos. A nossa primeira técnica estendida que tem dentro do Commedia dell'arte é o windstone, que é como se fosse um som de vento. Quando a gente toca uma nota que está escrita, porém a gente não vai focar ela 100%, vai ser como um som de vento. A segunda técnica que a gente tem dentro do nosso Commedia dell'arte é a percussão com as chaves, que é quando a gente tem as notas específicas pelo compositor, ele colocou, e aí a gente faz... Ela muda um pouco do som quando você muda de nota. Às vezes ajuda quando você... Então você faz a nota, que aqui nós temos Ré e Fá, e aí uma coisa que pode auxiliar, ou fazer as próprias notas, Ré, e depois o Fá, ou você pode usar o Sol como um auxílio. Você faz o Ré e bate no Sol, ou você faz o Fá e bate no Sol. Porque na chave do Sol a gente consegue ter uma projeção um pouco maior. Mesmo assim, é uma das técnicas que soa menos. Então, ela é muito visual. E a terceira técnica estendida que a gente tem no Commedia dell'arte é o frullato, que é quando a gente faz um movimento rápido da língua, emitindo o som ao mesmo tempo. A gente faz tipo... Só que soprando dentro do instrumento. Agora, em relação a como estudar essa peça. Primeira coisa, tenha paciência, ela parece ser super estranha, mas a partir do momento que você começa a estudar, você começa a entender, principalmente levando em conta o fato de cada personagem. Pode parecer besteira, mas se você entender o movimento do Commedia dell'arte, pesquisar um pouquinho, e compreender também um pouquinho de cada um desses personagens, você começa a prestar mais atenção não na dificuldade técnica, mas na forma que você vai demonstrar esse personagem. Se você está demonstrando um personagem triste, como você vai fazer isso? Então, nem sempre é sobre técnica, mas às vezes a forma com que você vai expressar e como você vai fazer as pessoas entenderem isso. Eu, por exemplo, no começo fiquei meio assim na hora de estudar, mas depois eu gostei bastante, mas pela história de cada personagem. A maior facilidade foi quando eu comecei a prestar atenção em cada personagem, tentando deixar um mais alegre, um mais gracioso, um mais triste ou até mesmo mais louco. Prestar atenção, eu acho que nos aspectos de cada um facilita bastante. Em relação à técnica de instrumento, nada que um auxílio com seu professor não ajude, e também ouvir algumas coisas que tenha as mesmas técnicas, que não é nada muito difícil. São técnicas que a gente consegue fazer e que no começo vai ficar um pouquinho lento, mas depois, com alguma prática, a gente consegue tirar de letra. Então, muito obrigada, tenham paciência na hora de estudar e se divirtam. Essa peça é muito legal e muito boa. Até a próxima!